Olá, o programa Espaço Persona de hoje é um programa especial. CIMESP, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. E no programa de hoje, eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o Dr. Tarcísio Ângelo Mascarim, presidente do CIMESP, diretor regional da Fiesp e também presidente da APLA. Dr. Tarcísio Ângelo Mascarim, que estará conosco no programa de hoje e também acompanhado do diretor de Relações Industriais do CIMESP, José de Jesus Vaz, que também é o coordenador do Sintec e também coordena o projeto CIMESP rumo ao ISO 9001, logo após o nosso apoio cultural. Espaço Persona, apoio cultural, Foto Zoom. Entre todos os ângulos, seu perfil é o nosso melhor foco. Manifesta Cerimonial, excelência em eventos públicos e privados. Piraternos, elegância é uma questão de estilo. Odonto Clinic, porque sorrir é tudo. E CIMESP, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Estamos de volta com o programa Espaço Persona. Hoje um programa especial, direcionado ao CIMESP, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Eu tenho a honra de conversar hoje com o presidente do CIMESP, o qual já de pronto eu quero agradecer o Dr. Tarcísio por participar do nosso programa, aceitar o convite e hoje fazer esse bate-papo conosco. Sem dúvida, é um prazer estar aqui, principalmente nessa inauguração do programa. E ao meu lado direito, José de Jesus Vaz, que é o diretor do CIMESP, diretor de Relações Industriais, também o responsável por toda a coordenação do Sintec. Também muito obrigado por aceitar o convite e participar desse programa. É um prazer colaborar com vocês e principalmente é uma obrigação da gente que se dispõe a fazer esse trabalho voluntário nas entidades, prestar contas, esclarecimentos e colocar toda a comunidade industrial e piracicabana a par dos acontecimentos da nossa entidade. E a partir de hoje o CIMESP também conosco no programa Espaço Persona. 2 vezes por mês nós teremos aqui programa especial com o CIMESP. O CIMESP, que é um dos nossos apoiadores também aqui do programa Espaço Persona, o qual desde já, doutor Tarcísio, eu quero agradecer esta parceria que é muito importante para o nosso programa e também para o CIMESP. Sem dúvida, eu acho que o programa já se consolidou, né, Marcelo? Com certeza. Bom, nós vamos falar do Sintec, que o Sintec, hoje coordenado pelo senhor José de Jesus Vaz, a importância do Sintec, como é feita a coordenação do Sintec, bem como toda a estrutura, esta estrutura fantástica que é montada para que possa ser realizado o Sintec. Nossa primeira pergunta de hoje, senhor Vaz, neste ano o Sintec faz mais uma edição na cidade de Piracicaba. E o senhor pode nos adiantar quando e onde acontecerá a edição deste ano do Sintec e também se haverão alguns eventos paralelos como houveram nos anos anteriores? Sim, este é o 10º ano do Sintec, o que mostra o acerto, a longevidade do evento mostra o acerto em detectar o anseio da cidade para ter uma vitrine que mostrasse o que ela produz, o que ela pode fornecer a toda a indústria nacional, ao setor sucroalcooleiro e outros que virão por aí. Nós teremos o Sintec esse ano costumeiramente no Engenho Central, que gentilmente é cedido pela nossa parceira Prefeitura Municipal. Diga-se de passagem, o Sintec pertence às 4 entidades que o realizam, que é o CIMESP, a CIP, o CIESP e a Coplacana. São essas 4 entidades que deram base para que o Sintec existisse. E, mais uma vez, nesse ano, essas entidades me nomearam coordenador, que isso é feito anualmente, e nós estamos preparando uma nova feira remodelada, pronta e condizente com a situação atual de todo o nosso setor industrial. Também neste ano, como nos anos anteriores, nós teremos eventos paralelos. Já há 3 anos nós estamos fazendo um evento paralelo muito importante junto com o Sintec, que é uma palestra, agora já virou um colóquio, já é um simpósio também grande nesse ano, da SAE, que é a Sociedade dos Engenheiros Automotivos. Por que isso? Piracicaba se prepara, nos últimos 2 ou 3 anos, para ter uma montadora de automóveis.
Isso quer dizer que o nosso mercado industrial, o nosso mercado de mão de obra, todo ele precisa se comunicar com esse setor, precisa aprender alguma coisa sobre esse setor, como esse setor caminha. Juntando isso à necessidade de tornar o etanol um combustível aceito por todo o setor automotivo até mundial, a gente fez um trabalho de união dessas duas áreas industriais, a área automotiva e a área sucroenergética, sucroalcooleira. E disso tem nascido uma sinergia, rendido enormes parcerias, rendido conhecimento para os dois lados, de tal forma que todos os anos essa entidade, essa respeitada entidade a nível mundial, tem vindo a Piracicaba com 300, 400 engenheiros da área automotiva discutir tendências, novidades e fatos que afetem o setor sucroalcooleiro e o setor automotivo. E lembrando também que esta realização do Sintec, ela é feita a nível nacional, correto, senhor? Nós teremos, inclusive, como temos tido em todos os anos anteriores, palestrantes internacionais. Está confirmado, hoje de manhã eu recebi já a confirmação de um engenheiro-chefe de uma universidade alemã, que deve vir a Piracicaba falar sobre o que eles estão fazendo e quais são as expectativas da Europa em geral, porque é um programa financiado por vários países da Europa, em relação à energia que vem da biomassa. Então, mais uma vez, o Sintec vai estar cumprindo o seu papel de difusor de tecnologia, de vitrine para as empresas no setor automotivo e de açúcar e álcool. E hoje, para os empresários que vão participar do Sintec, que apoiam e que também fazem parte da estrutura do Sintec, além de toda a estrutura operacional, tem também todas as localizações necessárias para que a pessoa possa chegar ao evento, participar do início ao fim e com total tranquilidade, correto? Nesse ano há a possibilidade de cada empresa que participar receber seu stand completamente pronto, porque nós vamos iniciar numa segunda-feira, no dia 25 de junho, irá até o dia 27, que é uma quarta-feira, deixando 2 dias da semana para que as empresas voltem a trazer os seus funcionários para casa e, eventualmente, nesses 2 dias, com as pessoas ainda quentes do contato na feira, possam ter a oportunidade de visitar as empresas. E elas vão ter ainda a possibilidade de achar o stand pronto, limpo e decorado, só para elas colocarem os seus produtos, os seus panfletos. Eu acredito que esse vai ser um Sintec muito vantajoso para as empresas. Nós estamos preparando tudo para que elas tenham o mínimo de trabalho possível e tenham o máximo de tempo disponível para se relacionarem com as pessoas que porventura estejam nesse momento dentro da feira. Muito bem, nós vamos agora falar um pouco do CIMESP. Ninguém melhor para falar do CIMESP do que o presidente da entidade, o Dr. Tarcísio Mascarim. Dr. Tarcísio, CIMESP, legítimo representante patronal do setor mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Gostaria que o senhor dissesse um pouquinho para o nosso telespectador o que significa ser o legítimo representante patronal do setor mecânico. Não, e é uma honra muito grande para nós aqui, piracicabano, que o CIMESP é o único sindicato patronal no interior do estado, industrial, né? Isso vê a importância do CIMESP implantado aqui em Piracicaba. Então, o CIMESP para nós é tudo, responde em defesa das empresas. O CIMESP caminha, quer dizer, promove cursos, promove a ISO 9001, que o Vaz vai detalhar mais esse assunto. Tem consultorias aí que a gente está propondo fazer sobre NRs 10, 12, que está muito avançada aí, vai entrar em vigor logo e as empresas não estão muito preparadas sobre isso. A gente vai tentar ver se a gente consegue dar uma consultoria para as empresas também para obter a ISO 14000, que é de meio ambiente. Então o CIMESP está procurando fazer palestras também para os empresários e cursos de capacitação também para os empresários e seus empregados. Doutor Tarcísio, ainda falando do CIMESP, o CIMESP também tem uma grande e importante participação no Sintec. Sim, ele foi o fundador praticamente do Sintec. Foi criado naquela crise que teve do setor, foi dado uma ideia de fazer um simpósio voltado para a tecnologia, quer dizer, como Piracicaba é a melhor tecnologia do setor sucroalcooleiro, até mundial, e nós falamos que o prefeito naquela época era o Machado, que recebeu muito bem esse simpósio, e aí nós conversamos com as 3 entidades, né?
Aliás, tinha mais uma, que era a Bimac, que participou de umas primeiras reuniões, depois não participou mais, então ficou só as 4 que o Vaz falou, que é a Copracana, a CIP, o CIESP e o CIMESP. Isso aí, o primeiro ano, a gente estava pensando até naquela época de fazer cada 2 anos, mas o sucesso foi tão grande no primeiro, que nós mandamos naquele primeiro ano ali, mandamos até passagens para clientes de fora vir para cá, pago pelo Sintec. Eu acho que isso trouxe uma segurança tremenda para que o Sintec continuasse anualmente. E hoje é a 10ª edição do Sintec. E com um sucesso absoluto. Sem dúvida. Doutor Tarcísio, seu Vaz, vamos falar um pouquinho agora de uma coisa que tem afetado muito a indústria, que é a crise na indústria. A minha pergunta é direcionada ao senhor, o presidente do CIMESP. Como essa crise atinge as empresas da nossa região? Falando em Piracicaba e toda a região. Marcelo, a crise do setor sucrocoleiro ainda não saiu da crise de 2008. Quer dizer, ainda está sendo... As empresas estavam tentando se recuperar quando veio mais uma aí agora que está levando as empresas a abrir o bico mesmo. Eu acho que essa crise aí é provocada por falta de políticas públicas adequadas para o setor. Eu acho que esse governo, nesses 8, 10 anos que está no governo, ele não fez nada para o setor sucrocoleiro. E você vê o americano, por exemplo, ele tinha uma produção menor do que a nossa brasileira. Hoje ela dá perto de quase 50 bilhões de litros de etanol e nós estamos aí capengando aí para atingir 30 bilhões se for atingir. Acho que nem vai atingir esse volume. Então, o governo tem que fazer essas políticas públicas adequadas para o setor, porque uma potencial, como o Vaz falou, sobre o Sintec e tudo aí, das empresas, é a melhor tecnologia mundial do setor. O americano tirou todas as restrições para a importação do etanol brasileiro. Quer dizer, então tem um potencial grande lá que o americano quer misturar 20% de etanol na gasolina para poder deixar de importar certa quantidade de petróleo, né? Então, com essa oportunidade aí, o Brasil agora fica importando álcool, etanol, quer dizer, para poder suprir o mercado interno. Isso aí é um absurdo. Eu acho que o governo... Tanta cana-de-açúcar que nós temos hoje, né, com tantos meios de ter o nosso próprio álcool. E esse daí, o plano em 2005 era chegar de 1 bilhão de toneladas em 2010. 1 bilhão de toneladas de cana. Quer dizer, esse era o plano que estava ainda na Dedini, quando você estava um plano lá que era uma evolução tremenda. Quer dizer, e o plano estava sendo corrigido quase 15% de produção de cana anualmente, até 2008, quando veio essa crise. Quer dizer, aí derrubou, né, em 2008 chegou a 600 e poucos milhões de toneladas de cana, mas parou por aí. E hoje estamos em 550 milhões de toneladas de cana. Então houve um decréscimo na produção de cana. Quer dizer, então, se houver políticas públicas adequadas, tem um plano do presidente da Única, o Genk, ele tem um plano para subir de até 1 bilhão e 200 milhões de toneladas de cana até 2020. Quer dizer, esse é o plano. Ele cita qual o número de emprego que vai ter, qual vai ser o investimento, vai precisar de mais de 100 usinas implantadas aqui no Brasil, de 5 milhões de toneladas de cada uma, para poder absorver essa produção de cana. Então, tem um plano para chegar lá, mas só que tem que ter, atrás disso, umas políticas públicas adequadas para o setor. Quer dizer, não pode ficar atrelado à gasolina que não sobe, quer dizer, não pode... A logística de exportação tem que estar mais adequada, quer dizer, isso aí, com caminhões vai ser difícil você ter uma logística adequada para a exportação. Quer dizer, então, tem que ter investimentos no setor que dê confiança para os investidores estrangeiros, porque não precisa se preocupar com recursos, porque o estrangeiro quer investir no etanol brasileiro. Eu acho que se houver políticas públicas adequadas para o setor vai deslanchar. Mas caso contrário, se ele preferir sempre o petróleo, que quando você falou em essa pré-sal,
Isso aí parou com todas as outras atividades, ele só tem a cabeça agora no petróleo. Eu acho que isso daí ele tem que pôr na cabeça que o etanol é uma alternativa para o futuro. O etanol, o açúcar, quer dizer, e a bioeletricidade que está aí também, que está sempre tendo apagões aí e vai continuar tendo. E eu acho que a alternativa de bioeletricidade espalhada em todas as usinas brasileiras daria uma tranquilidade melhor para o setor. Muito bem. Nós vamos falar mais sobre, inclusive, a crise. Daqui a pouco nós vamos falar também sobre o ISO 9001 que está sendo implantado no CIMESP rumo ao ISO 9001, mas logo após o nosso apoio cultural, com o presidente do CIMESP, Dr. Tarcísio Ângelo Mascarim, diretor de Relações Industriais do CIMESP, José de Jesus Vaz. Logo após o nosso apoio cultural. Espaço Persona, apoio cultural, Foto Zoom. Entre todos os ângulos, seu perfil é o nosso melhor foco. Manifesta cerimonial, excelência em eventos públicos e privados. Piraternos, elegância é uma questão de estilo. Odonto Clinic, porque sorrir é tudo. E CIMESP, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Já estamos de volta com o programa Espaço Persona, um programa com o objetivo de trazer em evidências as personalidades, empresários e autoridades de Piracicaba e região. E hoje, um programa especial com o CIMESP. CIMESP, que de hora em diante também é nosso parceiro, nosso apoiador cultural aqui no programa Espaço Persona. Lembrando que o CIMESP é o legítimo representante patronal do setor mecânico nas cidades de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Mais uma vez eu quero agradecer aqui a presença do presidente do CIMESP, Dr. Tarcísio Ângelo Mascarim, fazendo este bate-papo gostoso conosco, e também a presença do diretor de Relações Industriais do CIMESP, o senhor José de Jesus Vaz, e o coordenador do Sintec. Voltando ainda, ou melhor, falando ainda sobre a crise no setor industrial, Dr. Tarcísio, quais são as causas prováveis que levam uma empresa a enfrentar uma crise? Bom, isso aí, as causas, evidente que são sempre motivadas por ou crise internacional ou crise local, né? Mas eu quero dizer que a crise nossa aqui, ele não está pegando só o setor sucrocoleiro. Eu acho que tem o setor também que está pagando o pato por todas essas faltas de políticas públicas adequadas ao Brasil. É o setor automotivo. Apesar de ser muito protegido pelo governo, que com diversos redução de impostos, etc., mas hoje ela está passando, dado a enxurrada de produtos estrangeiros que vem vindo, importações de autopeças, está abarrotando, quer dizer, tem um negativo de importação e exportação de autopeças de um volume de 4 bilhões de dólares. Quer dizer, isso é um absurdo com tantas fábricas de autopeças aqui no Brasil, né? Então, o governo tem que tomar essa providência de evitar que essas importações sejam da forma que está tendo. Você veja bem, o Brasil tem 40 anos que fabrica automóveis, desde o tempo do Juscelino Kubitschek. E ainda está aí a nacionalização para a fabricação de carro aqui com as montadoras, 60%. Será que nós não aprendemos a fabricar o carro inteiro? Ou 90% do carro? Se tivesse 90% de nacionalização, a autopeças fatalmente estaria com uma situação muito melhor do que é hoje. Eu acho que o problema de autopeça hoje aqui tem dispensas previstas em diversas grandes autopeças aqui do país. Se o governo não prestar atenção nessas importações, enxurrada de importações do exterior, quer dizer, que está acabando com as autopeças, inclusive as montadoras também vão reduzir suas previsões de aumento de produtividade, de aumento de produção. Eu acho que tem que haver uma grita. Eu acho que todo o setor industrial e de empregados estão se reunindo agora. Eu acho que vai ter dia 4 de abril aí um lançamento lá em frente à Assembleia Legislativa, levando empregados e empresários para protestar contra a desindustrialização que está havendo no Brasil. Eu acho que a união dos empregados e empregadores, eu acho que vai resolver, e o governo vai ter que ouvir o que deve ser feito para poder melhorar a situação das indústrias. Muito bem.
E dentro hoje como o senhor acabou de dizer, no sentido de reverter uma situação de crise, qual seria, das partes, vamos dizer assim, a maior responsável ou a que mais deveria se empenhar para reverter essa situação? Seria o poder público ou o poder privado? Tudo depende do poder público, porque se não tiver políticas adequadas para o setor, ninguém investe. Eu acho que tem usinas aqui, vizinha aqui de Pirassununga, que foram compradas pelos espanhóis. Quer dizer, já estão querendo sair e ir embora. Estão colocando à venda as usinas. Por quê? Porque não tem políticas públicas adequadas para o setor. Quer dizer, está sempre, sobe o preço do etanol. Quer dizer, tem que importar álcool porque não tem produção própria. Então, se não houver essas políticas de acabar com o atrelamento do preço do etanol com a gasolina, quer dizer, tem que acabar com os impostos em cima do etanol, jogando todos os impostos em cima da gasolina, que fere o meio ambiente, o diesel, quer dizer, tem um programa do biodiesel que parou no tempo, quer dizer, já devia estar avançado, devia estar já fornecendo 10, 15% de mistura de um biodiesel também. Mas o governo, parece-me que ele tem na cabeça só o pré-sal. Então, eu acho que essa ida dos empresários, ida dos empregados e fazendo uma reunião conjunta em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo é um alerta para que o governo tome pé e faça essas políticas públicas adequadas. Muito bem. Nós vamos falar agora sobre a ISO 9001. Nós tivemos recentemente uma bela festa marcante sobre a certificação do CIMESP no ISO 9001. E o programa Espaço Persona fez a cobertura com exclusividade dessa festa maravilhosa. E nós vamos conferir agora os momentos marcantes, onde o CIMESP e outras empresas associadas ao CIMESP participaram da certificação do ISO 9001. A ISO é uma organização internacional fundada em 1946 e sediada em Genebra, na Suíça. Seu propósito é promover e desenvolver normas que possam ser utilizadas por todos os países do mundo. Cerca de 111 países integram essa organização especializada em padronização. O Brasil é representado pela ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. É uma norma que permite às empresas, com a sua implantação, permite que as empresas tenham controle total sobre o seu negócio. É uma norma que pede que as empresas pratiquem a melhoria contínua para que tenham crescimento. A organização internacional possui uma família de normas que trata de qualidade, a ISO Série 9000. Nessa família está a ISO 9001, que trata dos requisitos para o sistema de gestão da qualidade. Ela é uma norma voltada justamente para o cliente. Ela faz com que as empresas se organizem de tal forma a atender e satisfazer todas as necessidades do cliente. Essa é a função principal da ISO 9001. Uma empresa ou organização que possui um sistema de qualidade de acordo com a norma ISO 9001 pode solicitar a certificação e obter um selo de conformidade. O CIMESP, ao meu ver, é o carro-chefe de tudo isso. A associação é o sindicato que vai dar apoio a essas empresas e vai fazer com que elas se desenvolvam e cresçam cada vez mais, sempre com melhorias contínuas. O CIMESP ela dá o primeiro passo, dá consultoria para que a empresa possa fazer um diagnóstico do interesse dela de obter o certificado. Uma vez que ela concorde com fazer isso, então toda a orientação é dada pelo CIMESP. Hoje a empresa tem que ser polivalente e atender o cliente sobre todos os aspectos que ele deseja, não só qualitativo, preço, prazo, mas também tem que obter isso rigorosamente dentro das leis, dando aos seus funcionários um ambiente de trabalho saudável e propício ao crescimento profissional e pessoal. Então esse certificado vai corrigindo e vai também elevando o nível de todas as empresas, né? Conquistar uma certificação representa um atestado de reconhecimento nacional e internacional à qualidade do trabalho. Eu valorizo muito essa questão, essa oportunidade
em que o Cimesp foi muito feliz em idealizar um projeto. É um projeto que vai de encontro com as empresas no tocante à conquista da certificação. Como foi dito aí em todo o evento, as empresas elas têm por necessidade crescer. E o crescer tem algumas coisas que fazem parte desse crescimento. Uma delas é a conquista da certificação ISO 9001 agora, né? Então é muito importante. Para nós, para o Cimesp, é importante também, por conta desse projeto idealizado pela diretoria, no sentido de ir de encontro com as empresas. A ISO 9001-2008 traz para essas empresas de Piracicaba condições de maior competitividade no mercado, através da utilização de processos e a redução de custos. Além das vantagens comerciais imediatas, em alguns casos, as empresas precisam da certificação, pois seus clientes decidem negociar somente com empresas e fornecedores certificados. Tudo indica que nós vamos ter sucesso. Já começamos a perceber uma importante diferença graças à ISO 9000. Alguns clientes que antes a gente não conseguia atender já estão nos procurando e já começamos a trabalhar para empresas que têm essa exigência de uma certificação. Tá aí esta bela matéria sobre a ISO 9001 e aqui do meu lado o senhor José de Jesus Vaz, que é diretor de Relações Industriais do Cimesp, coordenador do Sintec e também coordenador da certificação Cimesp rumo ao ISO 9001. Quais são os meios e formas de apoio por parte do Cimesp em relação às empresas que apoiam o programa ISO 9001? Dentro do projeto do Cimesp, desde 2006, a gente já tem oferecido às empresas o quê? Uma empresa de consultoria gratuitamente que trabalha as empresas no sentido de orientá-las como proceder internamente para se preparar para as auditorias e, eventualmente, fazer toda a esquematização, construir o seu manual, fazer todas as alterações necessárias em seu sistema produtivo e de controles internos para ser certificada. Então ele faz isso gratuitamente durante um tempo, já é feito isso há 5, 6 anos, a gente tem feito isso normalmente. Nós temos um profissional especializado nessa área que fornece às empresas orientação para toda essa implementação. Nesse nosso projeto, além dessa consultoria que vai de empresa a empresa, ainda a gente tem a certificação. A certificação nós temos no momento 2 órgãos certificadores com os quais o Cimesp mantém um convênio que torna mais barata e mais rápida a certificação das empresas. Muito bem. Por que as empresas gostariam ou poderiam querer fazer a ISO? Primeiro, ela vai conseguir com que as equipes trabalhem de forma mais sistêmica, com que elas produzam melhor, encarando um ao outro como cliente e fornecedor e, portanto, tendo que se adaptar, cada um de nós, dentro da nossa engrenagem aqui do Cimesp ou das empresas da qual fazemos parte, temos sempre um cliente. Se eu sou, por exemplo, um torneiro, alguém vai usar a peça que eu fabrico e alguém me fornece o material e a ferramenta. Então eu tenho clientes e tenho fornecedores. E essa filosofia permite que esse relacionamento deixe de ser conflituoso e passe a ser virtuoso, um ensinando ao outro como agir para tornar o trabalho de todos mais fácil e mais produtivo. Também nós temos nos últimos anos, aqui de 2008 para cá principalmente, que eu tenho a estatística, nós fizemos, além das empresas que foram certificadas, que foram 12 empresas no total, sendo 7 na primeira fase e 5 na segunda fase. Essas 5, inclusive, que participaram da solenidade, foram homenageadas na solenidade, que foi prestigiada, inclusive, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que enviou um diretor seu para fazer a entrega dos certificados para essas empresas e para o Cimesp. Essas empresas são, vou até nominá-las aqui, porque eu as tenho, a STAP Metalúrgica, a Molas Piracicaba, a Fusat, a Liesp, a Texol, a Atomate e a Mackenzie. Essas foram as da primeira fase, já estão certificadas há alguns anos. Na oportunidade em que o Cimesp recebeu a sua certificação, mais as seguintes empresas foram certificadas: a Multi Equipamentos, a Equipe Bombas, a Gromar, a Vectra e a Morel, modelação real. E o próprio Cimesp, é óbvio, né?
Além dessas empresas que tiveram todo esse trabalho de aí, um ano, às vezes, para se certificar desde o momento da decisão tomada, nós ainda orientamos outras empresas já certificadas ou que ainda estão em fase de preparação para implementar a ISO dentro delas. Tivemos 418 atendimentos às empresas, ou seja, as empresas estão comprando a ideia, estão entendendo que no nosso Brasil de hoje, no nosso mercado de hoje, vai sobreviver quem estiver mais preparado, quem tiver menos perdas, quem tiver menos prejuízo com retrabalho, com atividades feitas 2 vezes em função de alguma coisa que ficou errado, com empresas que saibam controlar o seu custo e o seu risco em cada produto ou serviço que ela ofereça. Muito bem. E hoje, quais as principais vantagens de uma empresa se certificar dentro da ISO 9001? E qual o retorno que essas empresas têm? De uma forma geral, toda empresa não certificada tem uma restrição de mercado. Na área, por exemplo, sucroalcooleira, que nós temos falado aqui nesse programa, e na área automotiva, que a gente também falou, simplesmente você não consegue mais participar de uma concorrência ou vender alguma coisa para essas empresas desse grupo se você não tiver certificação. Então, a certificação te abre de imediato 2 mercados. Sem falar que, vamos falar de outras áreas importantes da economia brasileira. Seria a sucroalcooleira, a automotiva, a petróleo e gás, que é outra área que vai ter um crescimento vertiginoso na nossa região, no nosso estado, graças ao pré-sal. Essas áreas todas exigem, no mínimo, a certificação ISO. Então, quer dizer, a empresa entrando para esse rol de empresas qualificadas, elas estão perto de se tornarem o que a gente chama de fornecedores mundiais. Ou seja, tendo uma certificação ISO, você declarando isso e mostrando o certificado a uma empresa na Europa, nos Estados Unidos ou em qualquer outro continente, você consegue competir em condições de igualdade com as empresas de lá. E já sem essa certificação, que tem acreditação internacional, você não entra nem na cotação. Então, não vejo um futuro promissor para nenhuma empresa, em nenhum setor, que nos próximos anos não se qualifique e se certifique com ISO 9000. Senhor Vaz, uma pergunta, inclusive, bastante curiosa. Ainda existem as empresas que não aderiram ao programa ISO 9001, ou até melhor dizendo, que não concordam, acham que não tem necessidade, acham que não é viável? Qual seria a mensagem do senhor para essas empresas? Olha, de uma forma geral, o empresariado entendeu a necessidade da ISO, mas nem todos ainda estão desenvolvendo a implementação dela em suas respectivas empresas. Eu acredito que as empresas têm algumas dificuldades de ordem econômica, de ordem cultural dentro da empresa, ou seja, a empresa trabalha daquela forma há muitos anos, mudar isso que envolve, a ISO envolve mudanças comportamentais, eles têm alguma dificuldade. A parte econômica a gente está tentando ajudar e a parte cultural também a gente está tentando ajudar através desse nosso projeto que cria facilidades. Mas, de uma forma geral, as empresas, infelizmente, na nossa cidade, na nossa região, nós devemos ter alguma coisa em torno de 10% das empresas, do universo de empresas certificadas. O restante ainda sem certificação. Em que pese que algumas delas trabalham diretamente para consumidores finais que não têm essa exigência, mas de uma forma geral, o empresariado já assimilou o que tem que fazer. Eu acredito que está esperando uma circunstância mais favorável de mercado ou de empresa mesmo para fazer essa implementação. Porque o nível de atendimento que a gente tem de consulta sobre isso ou sobre aquilo mostra que o interesse está muito grande, só talvez ainda não houve uma circunstância suficientemente favorável a que ele comece esse trabalho. Muito bem. Tá aí, está dado o recado para as empresas que ainda não aderiram ao programa ISO 9001, para que possam também providenciar esse certificado de suma importância, hoje dentro do mercado nacional e internacional. Nós estamos chegando ao final, Dr. Tarcísio, do programa. Mais uma vez agradecer ao Dr. Tarcísio Mascarim, presidente do CIMESP, o senhor José de Jesus Vaz, que é o diretor de Relações Industriais do CIMESP, agradecê-los por aceitar o convite e agradecer por essa parceria, esta nova parceria agora do CIMESP e o programa Espaço Persona, nosso apoiador a partir de hoje, inclusive com 2 programas mensais, onde os empresários da cidade, inclusive do setor mecânico, vão poder estar aí recebendo as informações e também tomando conhecimento das mudanças que vão surgir nos próximos dias, nos próximos meses, dentro do setor mecânico, através do CIMESP. Doutor Tarcísio, as suas considerações finais. Sem dúvida, eu acho que eu quero cumprimentar o programa da Persona, porque trouxe 2 assuntos
um voltado para a tecnologia, o Sintec, que é um simpósio que mostra a tecnologia do setor. Quer dizer, a outra é o que a gente está procurando, inovação, quer dizer, o ISO 9001. Então, e ao outro lado você mostra a crise, quer dizer, a crise que está aqui, que o governo tem que olhar, nós temos que falar com os nossos deputados federais, estaduais, e agora essa união entre emprego e empregados, quer dizer, a empresa e empregados, eu acho que é a solução. Se a gente continuar com essa junção e exigir do governo medidas que criem o mercado interno aqui e não o externo, porque hoje nós estamos dando emprego para o estrangeiro, né? Então eu acho que a gente vai chegar lá. Eu acho que o potencial nosso, tanto na área automobilística como na área sucrocoleiro, o potencial é grande. Eu acho que o Brasil tem muito a crescer ainda. Eu acho que só depende de atitudes do governo. Muito bem. E agora, para suas considerações finais, o diretor de Relações Industriais do CIMESP, coordenador do Sintec, José de Jesus Vaz, e também o coordenador do programa ISO 9001, CIMESP rumo ao ISO 9001. Eu também gostaria de agradecer e fazer votos que esse programa se perpetue nessa função de ser vitrine do nosso setor metal mecânico, permitindo que a gente se comunique com todas as pessoas da comunidade, não só do setor metal mecânico, mas da cidade toda. E gostaria de reiterar as palavras do nosso presidente, no sentido de que é necessário que as pessoas, entidades e empresas tomem consciência da situação. Nós estamos numa situação delicada, difícil e que ainda não foi vivida pelo nosso Estado. Nós talvez precisamos começar a cobrar mais dos nossos representantes nos 3 níveis. Nós precisamos fazer com que eles nos ajudem a mudar as leis que permitem que tal situação aconteça no nosso país. É necessário, sim, a ação do governo? Sim, é necessário. Só que o governo está engessado, muitas vezes, por leis anacrônicas, não compatíveis com a nova realidade industrial brasileira e que permitem que a gente tenha um comércio punjante, uma economia punjante e vá perdendo as suas indústrias por importação de produtos acabados ou partes do mundo inteiro. E aqui reafirmando o convite, né, para os empresários e as autoridades e os nossos telespectadores participarem do Sintec, que será realizado em junho, correto? Nos dias 25 a 27 de junho. É uma vitrine que Piracicaba dispõe. Nós gostaríamos de poder trabalhar para todos os empresários de Piracicaba, no sentido de mostrar ao mundo o que a nossa cidade, a nossa região é capaz de realizar. E o programa Espaço Persona vai estar lá para conferir de perto, passo a passo, este evento magnífico que é o Sintec. Mais uma vez, Dr. Tarcísio, Sr. Vaz, muito obrigado pela presença. O programa Espaço Persona de hoje fica por aqui. Eu tive a honra e a satisfação de conversar com o presidente do CIMESP, diretor da Fiesp e presidente da APLA, Dr. Tarcísio Ângelo Mascarim, e também com o diretor de Relações Industriais do CIMESP, coordenador do Sintec e coordenador do programa CIMESP rumo ao ISO 9001, José de Jesus Vaz. Espaço Persona, um programa para as pessoas que fazem a diferença. Espaço Persona, apoio cultural, Foto Zoom. Entre todos os ângulos, seu perfil é o nosso melhor foco. Manifesta cerimonial, excelência em eventos públicos e privados. Piraternos, elegância é uma questão de estilo. Odonto Clinic, porque sorrir é tudo. E CIMESP, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras.